Olá, seja bem-vindo. Está no ar 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje aqui nos estúdios da RCTV, ao vivo, eu recebo o líder do prefeito Luciano Cartacho na Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Elton René. Ele que é do PCdoB aqui. Nós vamos conversar aqui com o Elton sobre esse início de legislatura. Na próxima terça-feira, a Câmara Municipal retoma os trabalhos. São 27 vereadores, desses 27 o prefeito tem pelo menos 17. Eu estou dizendo pelo menos porque o próprio Elton René admite que esse número pode crescer nos próximos dias. Boa noite, vereador. É isso mesmo? Boa noite, Hermes. Boa noite a todos da RCTV. É isso mesmo, né? É uma questão até natural do que pode acontecer nas transações ou nas comunicações que nós fazemos com os colegas parlamentares na Câmara Municipal de João Pessoa, né? A gente entende que a bancada sempre maior, mais fortificada, ela ajuda, evidentemente, a gente a avançar nos projetos na cidade de João Pessoa. Mas nós não temos pressa, né? Nós temos ainda muito diálogo, a gente conversa muito tanto com a bancada da situação como da oposição, de forma muito tranquila, e as adesões vão vir de forma muito natural. Tá. E já tem previsão de quando essas adesões poderiam acontecer? Já no primeiro mês, assim? Eu, sincero e honestamente, queria que fosse já no primeiro mês, mas nem tudo depende, evidentemente, da nossa vontade, tem toda uma conjuntura política em cima das situações, mas acredito que nesse primeiro semestre a gente já possa ter boas surpresas, sim, em favor de um projeto de ordem maior aqui para João Pessoa. O senhor acha que essa bancada tem 17 vereadores, poderia chegar até quantos? Eu não posso chegar num número exato, mas eu posso dizer da bancada anterior. A gente chegou com uma bancada onde chegou a ter apenas uma pessoa na oposição, né? Então, mas creio que não chega tanto nessa, mas uma grande parcela, com certeza, a gente vai ter, que inclusive a gente já tem, né? Somos em 17, né? É quase o dobro do que seria a bancada da oposição, mas nós estamos esperando. Como eu falei, a gente não tem pressa, mas trabalha-se de forma muito natural, mas não fechamos portas, nós abrimos os braços. O prefeito tem conversado com o senhor sobre isso. Há uma preocupação de aumentar a bancada? Mas naturalmente o gestor, ou a prefeitura, o Poder Executivo, ele procura os seus aliados, ele procura se fortificar nas tratativas quando se trata nos avanços dentro da cidade, né? Dentro daquela região onde é governável. Então a governabilidade ela é muito importante para o Poder Executivo nessas circunstâncias. Então, é claro que qualquer governante ele quer ter a maioria quase que absoluta das casas legislativas no sentido da harmonia, no sentido da parceria. Então o prefeito Luciano Cartacho não é diferente não, até porque ele já foi vereador por vários mandatos em João Pessoa, já foi deputado, foi vice-governador, então ele conhece os trâmites do poder, né, do que se trabalha dentro dessa conjuntura de harmonização entre os poderes. Então ele sabe que é uma bancada sempre maior, sempre mais fortificada, ela ajuda nos pleitos que se imagina para o avanço da cidade. Então, quanto mais bancada a favor do governo, dos propósitos do governo em favor da cidade, será sempre melhor. Então, ele tem essa expectativa, sim, naturalmente, qualquer governante teria a mesma expectativa que o prefeito Luciano Cartacho. Qual seria o principal argumento que o senhor acha de convencimento para um vereador de oposição aderir ao projeto da situação? O próprio resultado do pleito anterior, Hermes, a gente está falando de um prefeito que foi aprovado com 60% de aprovação nas urnas. 60% dos votos dos pessoenses foi dado ao prefeito Luciano Cartacho. E isso não foi por acaso, não. Então, isso não aconteceu porque jogaram na sorte, como de outrora estavam informando que o prefeito estava surfando numa onda e a sorte o favoreceu. E a gente viu que nessa segunda gestão não teve essa questão de sorte. Teve, evidentemente, muita articulação política e resultado administrativo. Então, os resultados administrativos foram que impulsionaram, é claro, evidentemente,
as eleições do prefeito Luciano Cartacho e essa vitória acachapante que foi a vitória de Cartacho. Claro que os parlamentares enxergam isso. A Casa Legislativa, ela tem essa visão em cima do Poder Executivo. Então, o maior argumento que nós poderíamos utilizar é que João Pessoa está avançando, a cidade está avançando. Então, se precisa de harmonização a cada dia mais entre os poderes e precisa dessas parcerias. O parlamentar que ele não enxergar dessa forma, evidentemente, ele pode estar contribuindo, inclusive até de forma negativa com o seu mandato. Porque as pessoas, a cada dia que se passa, às vezes estão mais exigentes. Então não adianta mais só o discurso vazio, ou de repente de um falso moralismo, ou de um falso sentimento republicano. O que as pessoas querem hoje em dia é praticidade, as pessoas querem objetividade naquilo que se trata, claro, com planejamento, mas você quer um resultado daquilo dali. Então, você vê que a vitória de Luciano Cartacho, mais do que nunca, gabarita, inclusive, a adesão de vários colegas vereadores nesse segundo mandato do prefeito, porque é um mandato de coalizão de interesses. Algum vereador da oposição já conversou com você nos bastidores para saber de como é que se dava essa adesão, para dar andamento a essa conversa? Já lhe deu sinal verde? Conversa com o prefeito lá para a gente se acertar? Não, a gente, na realidade, eu não posso dizer detalhes em cima das tratativas, né? Não, mas já foi procurado? Já recebeu o sinal verde? Eu posso dizer para você em alto e bom tom, né? As conversas elas sempre estão acontecendo, de forma muito natural, inclusive. Então, não se surpreenda se de repente vier uma adesão extremamente interessante. Veja, para alguns foi surpresa, por exemplo, a adesão de Lucas de Brito. Para mim, não. Para mim não foi surpresa alguma Lucas vir para a base aliada, porque era um vereador que era respeitado no mandato anterior dele, mesmo ele sendo de oposição. Os projetos deles foram aprovados pelo Poder, aliás, foram aprovados pela bancada governista na Câmara Municipal, porque entendíamos que eles eram projetos interessantes para a cidade, e por sua vez o Poder Executivo, através do prefeito Luciano Cartacho, fazia a sanção das leis, ou seja, sancionava as leis do vereador Lucas de Brito, que diga-se de passagem, se fossem outras gestões, como um histórico muito breve de João Pessoa, a gente pode afirmar, nem requerimento o vereador até então da oposição seria apreciado pela bancada governista. Mas o sentimento e a postura do prefeito Cartacho junto com a bancada era realmente um sentimento republicano. Então isso atraiu o vereador Lucas de Brito de forma muito natural. Então para mim não é surpresa. Então não vejam como surpresas daqui a alguns dias, eu diria até daqui a alguns meses, se a nossa bancada vai crescer de forma vertiginosa. Então isso vai ser um reflexo de um resultado de muito diálogo, de forma natural de se tratar o vereador com respeito, e isso o governo de Luciano Cartacho tem dado aula. Mas isso é obsessão do governo Luciano Cartacho, ter uma bancada maior do que a que já tem? Não diria uma obsessão. Eu diria que são estratégias políticas que fazem parte do parlamento. Em qualquer parlamento do mundo se trata dessa possibilidade ou dessa sedução em cima da bancada de oposição. Que, diga-se de passagem, eu vou logo adiantando. Eu não acredito que vamos ter uma bancada de oposição. Eu acredito que vamos ter, sim, uma bancada de nobres colegas vereadores, amigos, que tenham posturas de oposição eventual. Vou dizer por quê. Porque nem todo projeto, e eu vou repetir aqui o que eu já disse em outras vezes, nem todo projeto da bancada governista pode ser vista como algo ruim para a cidade, muito pelo contrário. E nem projetos do Poder Executivo também da mesma forma. Então, os colegas vão ter que apreciar os projetos trazidos pelo Poder Executivo, pela bancada governista, e com certeza eles não vão ser sempre oposição nesses projetos, porque o vereador, antes de tudo, ele tem que dar uma olhadinha, ele tem que olhar, na realidade, para o bem comum, pela coletividade. E é claro que essa bancada de oposição é eventual, nós esperamos não diferente, nós esperamos sim que eles vão se portar da forma como manda o figurino dentro do parlamento. O senhor acredita que se não for desse jeito, é possível até que eles percam o apoio da população? Eu vejo que hoje, a cada dia mais, a população ela está tanto ciente, né, dos direitos e obrigações que a cidadania lhe impõe, como também a própria fiscalização natural dos agentes políticos e públicos. Então,
O vereador ou o parlamentar, no modo geral, quando ele se coloca numa posição de extrema, digamos, agressividade, ou de extrema esquerda, ou de extrema direita, uma posição extrema ou contrária sempre aos interesses de outro grupo, algo está errado. Então a população já enxerga isso. Quer dizer que todo projeto que eu trouxe, que for trazido na Câmara pela bancada de situação, ela tem que ser vista de forma negativa pela bancada de oposição? Evidentemente que não. Os vereadores são inteligentes, eles sabem que hoje em dia os cidadãos, eles compreendem esse tipo de postura e muitas vezes reprovam. Então eu acredito que não vai ter isso nessa gestão. Pelo contrário, é um governo de continuidade. A Casa Parlamentar, ela sabe do retorno dessa maioria quase que absoluta do prefeito Luciano Cartacho, tanto no grupo, na bancada governista, quanto na vitória nas urnas, e sabe que tem a maioria dos apoios desses vereadores, inclusive do presidente da Casa, que é Marco Vinícius, né, que tem dado um grande apoio na gestão de Luciano Cartacho. Então nós entendemos que a oposição vai ter o seu papel fundamental de fiscalizar da forma como nós fiscalizamos. A bancada de situação também fiscaliza. Agora, é claro, cada um no seu prisma diferenciado, na sua forma de ver aquela problemática, mas o problema está ali posto. Então, cada um tentando contribuir da melhor forma possível. Agora, não podendo nunca dizer que os projetos, ele vai ter que tomar uma postura sempre contrária àqueles projetos que vêm da bancada governista. Ok, deixa eu registrar aqui a audiência da Cida Ferraz, que está por aqui, da Joel Letícia, Maria do Carmo, também, né, Edna Lopes, também por aqui, Maria do Carmo já falei, Roberta também por aqui nos acompanhando. Estou transmitindo aqui, claro, um trecho da entrevista também pelo Facebook, pela página oficial de Elton René, que está nos acompanhando ao vivo, aproveitando também essa transmissão. A Elda Almeida também nos assistindo. Coisa boa. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com 27 segundos. Hoje recebendo aqui o vereador Elton René, ele que é o líder do governo na Câmara Municipal de João Pessoa, está aqui ao vivo nos estúdios da RCTV. Fique ligado, a gente volta em seguida, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 segundos pela RCTV, hoje recebendo o vereador Elton René. Elton é o líder da situação na Câmara Municipal de João Pessoa. Vereador, vai dar tempo a bancada se reunir ainda? Vai dar tempo? Aliás, tinha 2 reuniões marcadas. Uma sua com a bancada, quer dizer, o líder com os liderados para definir a estratégia de atuação, pelo menos durante esse primeiro semestre. E a outra do próprio prefeito, com toda a bancada, para dar também um norte para essa atuação. Dá tempo sim, a gente vai começar na próxima terça-feira e a gente ainda tem tempo. Na realidade, a gente está falando com vereadores que são líderes por natureza, são pessoas que detêm um mandato eletivo, são pessoas extremamente experientes, né? Mesmo os vereadores, digamos, novatos, são pessoas que têm esse trabalho já junto às comunidades, junto ao social, então são pessoas já qualificadas, né, para se tratar. Então, antes de tudo, a gente já tem uma comunicação com todos. Conversamos hoje em dia através de redes sociais. Isso. Existe uma coisa chamada WhatsApp, fazemos até reuniões até virtuais. Nós conversamos frequentemente. Agora, claro, evidentemente, uma reunião de trabalho ela é super bem-vinda. A gente tinha marcado, inclusive, a última reunião de trabalho, mas o prefeito preferiu fazer no espírito de confraternização. E foi feito, inclusive, na casa do nosso querido vereador Corujinha, né? Então, os vereadores ouvindo lá do prefeito, algumas posturas, algumas conversas foram tratadas num clima mais lúdico, mas também tão sério quanto. Então, a gente soube, inclusive, até naquela situação da substituição do prefeito nesse período pelo prefeito agora, Manuel Júnior. Então, a gente soube de primeiríssima mão, né? Teve toda aquela situação onde a gente contribuiu também. Então, está tendo comunicação constante. Agora, claro que a reunião de trabalho ela vai acontecer antes dos trabalhos aí, sem sombra de dúvida. Já é uma reunião da bancada, é uma reunião de estratégias para a gente trabalhar sobre os projetos dentro da Casa Legislativa. Bom, fala aí, Manuel Júnior. Como é que é a bancada, qual é a relação da bancada, da aliada com o vice-prefeito? É muito boa. Manuel tem mostrado
ter um diálogo extremamente permanente e profícuo junto com os vereadores, trata o parlamento de forma muito honrosa, e isso é muito importante dentro do relacionamento, porque o relacionamento entre os poderes eles são independentes entre si, porém harmônicos. Então, para ter essa harmonia, claro que o fino trato, a comunicação, ela vem muito a calhar. E Manuel Júnior ele tem digamos assim, essa postura já de comunicação junto com os vereadores, até porque já se conhece já de outros carnavais, digamos assim, né? Então, é uma pessoa já experiente, já foi prefeito 2 vezes na cidade natal dele, já foi vice-prefeito aqui de João Pessoa, deputado federal, já trouxe investimentos para a cidade de João Pessoa quando deputado. Então, é uma pessoa que já tem um trato específico junto com o parlamento, e ele sabe da importância do parlamento. Bom, o prefeito já sinalizou que vai tirar outras licenças, essa vai ser uma rotina na gestão municipal, os vereadores podem esperar uma atuação mais próxima do vice-prefeito? Eu posso adiantar uma coisa para você, Hermes. Ele não falou nada disso, evidentemente, ainda, né? Mas pela própria postura que ele já tomou no início, antes mesmo de começar os trabalhos na casa, mostra que Luciano é uma pessoa desprovida de vaidade. Né? Enquanto a gente vê vários gestores aí, Brasil afora aí, que se segura na cadeira colado, como se fosse em cola super bond, então, o prefeito Cartacho não, ele está dividindo a administração da cidade de João Pessoa com seus aliados. Então, isso é bom, isso sim é um sentimento republicano. Isso é algo que traz uma extrema qualidade do ponto de vista de harmonização e o reflexo para a sociedade. Então, a gente vê hoje o prefeito Manuel Júnior, né, assumindo a cadeira porque quer trabalhar, quer mostrar o serviço, e o prefeito disse isso, inclusive, nas eleições, nas prévias, disse que estava escolhendo um vice-prefeito que fosse dividir com ele as responsabilidades e que realmente, efetivamente, trabalhasse dentro da cidade de João Pessoa. Então, para mim, o maior, digamos assim, o maior exemplo é quando se trata de dentro de casa, né? Então, a melhor forma de você tentar convencer as pessoas daquilo que você está protegendo, daquilo que você está fazendo apologia, é quando você é exemplo de si mesmo. Então, o prefeito está sendo exemplo, né? E o prefeito, hoje, nosso prefeito Manuel Júnior, está tocando a cidade como efetivamente o prefeito é, porque estamos falando de uma chapa. Isso. Então, o prefeito teve essa visão, a visão coletiva, e nós estamos sendo governados em João Pessoa por uma chapa vencedora. Falar dentro de casa, já foram superadas as rusgas dentro de casa? Em que sentido? Na bancada da situação, porque o ano começou com alguns vereadores da própria base aliada do prefeito reclamando de falta de apoio, de prestígio. Porque esse ano que se começou, Hermes, e aqui a gente tem que ter bastante esclarecimento, bastante até clarividência em algumas situações, passamos por uma situação em João Pessoa que não é exclusivo da cidade, né? O Brasil tem passado por crises econômicas, políticas e até morais, sem precedentes na nossa história. Então, a gente está vendo que o parlamento mirim sofreu por conta disso. Porque, de repente, você se coloca tudo numa vala comum e que todos são responsáveis pela inoperância da máquina administrativa, municipal, estadual, federal. E que os políticos, quem quer que seja esse político, ele é responsável direto sobre a desgraça alheia que é advinda no Brasil. Então, o vereador, por ser um para-choque natural da população, ele sofre por conta disso. E não há ninguém aqui que venha a negar isso, porque o vereador está junto da comunidade, é ele que quando chega numa reunião de centro comunitário ou de qualquer tipo de associação, ou até mesmo de solenidades da Prefeitura Municipal de João Pessoa, por exemplo, ele é que é o cobrado lá na hora. O prefeito não é cobrado tanto quanto um parlamentar. Porque se tem algum problema dentro das comunidades, o vereador é o primeiro chamado. Se tem um resultado positivo, todo mundo foi pai, menos o vereador. O vereador, ele é o responsável, mas ele não faz parte do alcance e do avanço. Então, assim, essa nossa cultura, né, digamos assim, de menosprezo até do poder legislativo, é algo que já vem de muito tempo, né? Então, vários fatores contribuíram para isso. A própria escolha de qualidade inferior do parlamento, a própria nossa cultura de não exigir qualidade no parlamento, o próprio parlamento, quando ele é formado, ele não traz a qualidade que a sociedade
pede para si, é exigente para si. Então, várias foram as circunstâncias para a gente chegar nesse momento. Então, o vereador é cobrado. Então, cheguei com toda essa história aqui, todinha para dizer que o vereador, ele é esse para-choque. Então, o vereador no início de mandato, ou os vereadores que começam já um novo mandato, eles têm os seus pleitos já represados por conta dessas circunstâncias. Então, assim, teve problema, não nega, até porque toda a imprensa noticiou, mas são problemas advindos desse relacionamento, que são naturais, que acontecem, os pleitos dos vereadores não param de chegar, o meu mandato mesmo, se eu for com a solenidade da prefeitura, adivinha, eu sou cobrado em qualquer rua que eu for. Está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando remédio. E claro, o nosso papel é esse mesmo de fiscalizar o Poder Executivo, apesar de sermos aliados. Então vem essa cobrança em cima do parlamentar. Então os vereadores se queixaram no início, nós entendemos a situação, transmitimos isso para o Poder Executivo, tentamos traduzir isso, mas estamos falando com um prefeito que já foi parlamentar. Exatamente. Então ele sabia exatamente dos pleitos, do que se cabia, do que não se cabia dentro do parlamento. E foi conversado naturalmente com cada vereador, pontualmente, foi dito das dificuldades e cá estamos. A bancada não reduziu como alguns disseram que ia reduzir. Que já ia começar com desfalque, ia ser minado a bancada. Está aí, cá estamos com a mesma bancada, firmes e fortes no mesmo propósito. Bom, no caso da vereadora Raíssa Lacerda, por exemplo, que ela foi quem mais se queixou. Já teve uma conversa dela com o prefeito? Teve, o prefeito chamou pessoalmente Raíssa Lacerda. Raíssa é uma querida, é uma mulher que trata com o coração, né? Isso é inerente à própria natureza das mulheres, né? Então isso é bonito de se ver. E muitas dos pleitos de Raíssa se refletiam, inclusive, era apenas reflexo também de várias vozes de outros colegas parlamentares que talvez, na ocasião, sentiam-se constrangidos em falar isso em público, e a vereadora Raíssa, ela tomava para si essa corresponsabilidade. Raíssa hoje ela é a secretária na Câmara Municipal de João Pessoa, então naturalmente ela, digamos assim, absorveu, né, como uma esponja, absorve também os pleitos dos outros colegas vereadores, porque, Hermes, não se engane, ali é um colegiado. Então quando você, um parlamentar, colega, está tendo dificuldades até para a execução dos seus pleitos, você atinge diretamente outro colega. Então, assim, você utiliza do expediente de coleguismo mesmo. Então, a vereadora Raíssa também fez a sua parte. Então, assim, ela claro, ela foi a maior exposta nessa situação por conta da própria natureza de Raíssa, de ser espontânea, né, e de falar mesmo e tudo mais, mas foi sanado o problema, não existe aresta, o prefeito falou pessoalmente com ela, conversaram, né? Ela sorriu, chorou, o que tinha que chorar de possíveis mágoas no sentido, e estava parada as arestas, porque isso faz parte de um relacionamento. E um relacionamento que é transparente, ele é assim mesmo. Você tem dificuldades e você tem muitos acertos. Ok. Bom, a gente vai a mais um intervalo e volta em seguida com 27 segundos aqui na RCTV, ao vivo, hoje recebendo o vereador Elton René, que é o líder do prefeito na Câmara Municipal de João Pessoa. Fique ligado, a gente volta em seguida, é rapidinho o intervalo. Voltando com 27 segundos ao vivo, hoje entrevistando o vereador Elton René, que é do PCdoB. Vereador, o senhor ficou bastante conhecido em João Pessoa pela atuação em defesa do consumidor. Vai manter essa linha também na Câmara de Vereadores durante seu mandato? Claro, é a nossa bandeira principal, né? Foi o mote por onde a cidadania escolheu, né, o nosso mandato, mais uma vez, para um novo trabalho nessa bandeira principal, que é a defesa do consumidor. Fui escolhido pelo prefeito para ser líder do governo na Câmara, mas isso não atrapalha de forma alguma a nossa bandeira principal, que é a defesa do consumidor, que inclusive já temos muitos projetos já no forno para se trabalhar essa defesa de uma forma mais efusiva. Então nós entendemos sim que o consumidor, ele é o nosso principal foco, até porque ele é o patrimônio de qualquer empresa, patrimônio de qualquer cidade, né? Ele é a própria cidadania. Quando a gente defende o consumidor, a gente defende a cidadania. Então, eu não tenho como desvencilhar disso não, porque foi a nossa bandeira. Por isso que tem eleitor aqui perguntando, lhe acompanhando nas redes sociais e perguntando especificamente sobre casos relacionados ao consumo.
A Roberta Michele, ela está dizendo que a mãe dela comprou um telefone celular numa empresa, não vou dizer aqui o nome da empresa, mas o caso concreto é que a mãe comprou um telefone, um celular, e até hoje não recebeu. Ela está perguntando o que é que pode ser feito. Tá vendo? Isso aí já faz parte desse trabalho. Já faz parte da atuação, Exato. E eu quero agradecer a Roberta aí pela participação, já respondendo, né? Foi das redes sociais, isso aí a pergunta. Da sua página. Nós compartilhamos aqui coisa boa, né? O vídeo da entrevista ao vivo. Mas isso é interessante. Exatamente. Uma coisa assim, a transformação da sociedade, né? Claro. Participativa. Então, para a Roberta, eu digo o seguinte: se adquiriu qualquer produto que você adquire fora do estabelecimento comercial, é claro que você tem um prazo para você desistir dessa compra, se você quiser. Você tem um prazo de 7 dias, desde a data da compra, na verdade, mesmo sendo entregue ou não. Comprou pela internet. Comprou pela internet. Quando é fora do estabelecimento comercial, é pela internet, por exemplo. Isso. Então, você tem um prazo de 7 dias, de acordo com o artigo 49. Você pode desistir da compra, né? E se nós estamos falando da não entrega do produto efetivamente, a Roberta ela pode enviar um e-mail para essa empresa faltosa. Eu sugiro ela dar um prazo para essa empresa cumprir com a obrigação, que é até o cumprimento da oferta, e se não cumprir, ela pode já procurar o PROCON de João Pessoa, caso ela mora em João Pessoa, e registrar uma reclamação. Garanto que o direito dela vai ser respeitado. Tá. E no caso de loja física? Loja física, infelizmente, não existe prazo. Esse instituto da desistência vazia, que está previsto no artigo 49, né? Então, você não pode desistir de uma compra quando você adquire numa loja física. Ou seja, se eu chegar numa loja física e for adquirir um televisor, não posso me queixar depois de 3 dias ou 4 dias, porque eu encontrei o mesmo televisor em uma outra loja mais barato. Então, assim, a lei da oferta e da procura. Mas na internet você pode. Por quê? Porque diferente das lojas físicas, a loja virtual, você não manipula o produto, você só está vendo isso numa tela. Então, a perspectiva daquele produto é diferenciada. Você não tem aquela perspectiva como se ao vivo ou como se presencialmente fosse. Então, o legislador fez essa diferença, o que é muito bom para o consumidor que adquire na internet. Eu confesso a você, hoje eu adquiro muito mais produto pela internet que fisicamente. No caso da eleitora aqui, da Roberta, eu acho que ela da cidadã. Eu acho que ela está se referindo a uma compra que ela fez na internet, a mãe dela fez na internet, mas o produto não chegou. Quer dizer, ela pagou, mas o produto não chegou. Da oferta, né? Aí tem um prazo, né? Para a empresa. Ela tem esse prazo, é o que a gente chama de vício no serviço. No caso aí, ela adquiriu o produto e o produto não chegou. Pode ser caracterizado o vício ou até mesmo publicidade enganosa, que já é digamos assim, um agravante ainda contra a própria empresa, né? Então, a consumidora ela pode registrar uma reclamação dentro dos órgãos de defesa do consumidor, tentar fazer com que se cumpra essa oferta, né? Sob pena de ser considerada uma publicidade enganosa, porque vender um produto que de repente não está disponível para ela, ou que de repente houve algum problema e a loja não quer se responsabilizar, o que não pode, porque ela tem uma responsabilidade objetiva em cima desse fato. Então, o consumidor pode registrar uma reclamação dentro do PROCON por conta disso e também pode entrar com ação na justiça e pleitear, inclusive, danos morais. Até porque ela sofre esse constrangimento, né? A perspectiva da vinda daquele produto ela é frustrada, então o consumidor ele tem esse direito de pleitear, inclusive, os danos morais sobre o caso. Tá, ok. Bom, eu vou interromper aqui um pouquinho a entrevista com o Elton René para a gente ver também o trabalho na Assembleia Legislativa. Se para a maioria dos trabalhadores o carnaval acabou, na terça, para os deputados estaduais, esse recesso foi mais prolongado. Poucos parlamentares apareceram na sessão de hoje e que ficou apenas numa discussão de uma pauta que é a mais popular do momento, a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco à Paraíba. A sessão na Assembleia Legislativa começou com apenas 7 deputados, o mínimo exigido pelo regulamento para que o expediente aconteça. Mesmo com poucos parlamentares na casa, os discursos eram de quem estava falando para uma multidão. O assunto do dia foi a transposição do Rio São Francisco, mas pouco se falou dos benefícios da obra para o paraibano. O que se discutia mesmo era política. Quem vai ser reconhecido pelo que foi feito? Muitos políticos querem tirar proveito disso, mas eu lhe diria, se tem um órgão que dentro das suas delimitações e dentro das suas possibilidades, ia dizendo, trabalhou muito para que essa transposição chegasse onde chegou, foi a Prefeitura de Monteiro e nós particularmente.
O governo federal, claro, fez a sua parte, como já disse, e a prefeitura de Monteiro se agigantou. Sem poder, nós praticamente saneamos a cidade, fizemos lagoas, cuidamos de canais e, enfim, as águas estão chegando. Esse protagonismo dos estados, essa corresponsabilidade dos estados, precisa ser considerada nesse momento em que a obra é entregue. Eu acho que com relação à obra de transposição do Rio São Francisco, é preciso rememorar quem esteve nela desde o início até o fim. Essa é uma obra de muitas décadas, ela precisa ser reposicionada não como uma obra de governo, ela precisa ser uma obra de Estado. O Estado brasileiro, finalmente, fez uma obra estruturante para buscar a resolução do único problema ambiental de fato que ele tem, que é o polígono da seca. Durante a sessão, alguns parlamentares anunciaram que vão viajar nesta sexta-feira para fiscalizar as obras da transposição. Eles devem ir junto com o governador Ricardo Coutinho de Sertânia, em Pernambuco, até Monteiro, aqui na Paraíba. Cabe ao governo estadual chamar a atenção a essa obra, chamar a atenção da sociedade, porque depois que a água chega, ou então concomitante à chegada da água, existem 3 vetores. O vetor de distribuição dessa água equanimemente para consumo humano e para fortalecimento da produção econômica, da cadeia produtiva econômica, meio ambiente equilibrado para que a água que chegue não seja contaminada e que a gente revitalize as vias naturais que são os rios, nesse caso principalmente o Rio Paraíba, onde você tem desmatamento da mata ciliar e assoreamento do rio, são questões que a gente vai ter que enfrentar do equilíbrio ambiental, e uma terceira vertente que é o saneamento e a melhoria da infraestrutura das cidades, que na sua maior parte contribui para a contaminação dos nossos rios. Está aí a deputada Estela Bezerra, né, que tem uma informação, inclusive, que Estela pode ser candidata a deputada federal, já que a informação é de que o deputado Luiz Couto não deve mais disputar a reeleição no próximo ano, abrindo uma vaga aí para os partidos de esquerda. Já há essa movimentação na esquerda e a deputada Estela Bezerra se coloca à disposição aí do PSB. O PSB já quer indicá-la como candidata a deputada federal no próximo ano. A discussão em torno da escolha da presidência da Comissão de Constituição e Justiça continua na Assembleia Legislativa. Nós ouvimos o deputado Jeová Campos, que fez parte da comissão, e fala sobre essa falta de consenso. Como eu não estou na organização, não estou nesse diálogo interno, como é que está a aspiração, o desejo de cada parlamentar, aonde se integra. Eu mesmo já disse público. Atualmente eu sou membro integrante da CCJ, pretendo continuar na CCJ e presido uma comissão que ela ganha vida com o nosso trabalho, que é a Comissão do Desenvolvimento do Meio Ambiente e dos Turistas. Todo mundo lembra que o trabalho que foi feito naquele grave problema do lixão de Santa Rita, das questões fundamentais nessa questão da água, você não dá para falar de desenvolvimento sem água. Então nós pretendemos a continuidade dessa comissão. É essa a demanda que eu estou apresentando. Agora, o que cada um deputado está apresentando como demanda, como eu não estou na coordenação da formação das comissões, eu prefiro não fazer o juízo de valor, porque não seria correto também da minha parte. É na comissão que se estabelece a discussão inicial. O projeto não pode vir ao plenário, sob pena da gente estar suprimindo etapas. Eu acho que não devemos queimar etapas. Cada comissão tem suas prerrogativas e é indispensável que ela cumpra o seu papel. Está aí a posição do deputado Jeová Campos. A publicação tanto da Comissão de Constituição e Justiça como de Orçamento foi feita hoje na edição do Diário Oficial do Poder Legislativo, na versão online. E foi confirmada aí a ampla maioria de 7 deputados estaduais de cada comissão, 5 são da base de sustentação política do governador Ricardo Coutinho, apenas 2 da oposição. Na Comissão de Constituição e Justiça deve haver um consenso e a indicada deve ser mesmo a deputada Estela Bezerra. Na Comissão de Orçamento, o indicado deve ser Edmilson Soares. Os dois, na verdade, estão sendo reconduzidos para o cargo da presidência dessas comissões. Também deve ser publicado logo a Comissão de Educação, que deve ser presidida pelo deputado Anísio Maia, do Partido dos Trabalhadores. Deixa eu só voltar aqui com Elton René, já no finalzinho aqui deste bloco, para a gente falar o seguinte, Elton, e as comissões
lá na Câmara Municipal vão ser definidas logo no início, nessa primeira semana? A ideia é essa mesmo. O presidente Marco Vinícius, ele já fez uma reunião prévia conosco, né, com a bancada tanto de situação quanto a bancada de oposição, para se tratar sobre as comissões. Então a gente não vai ter grandes problemas com relação à formatação dessas comissões. Lembrando, claro, da proporcionalidade em cima dos pleitos, né? Nós temos hoje 17 vereadores na situação, né? E temos apenas 10 vereadores que seriam na oposição. Então, claro, o vereador Marco Vinícius, com muita sabedoria, ele vai saber destrinchar e distribuir de forma equitativa, né, essas comissões em favor do bom andamento da casa. Ou seja, vai se repetir mais ou menos o que está sendo visto na Assembleia Legislativa. Vai ser uma grande maioria dos governistas em todas as comissões. Para falar a verdade, o vereador Marco Vinícius ele está tendo uma visão bastante coletiva dentro da casa, bastante colegiada, isso é muito bom, mas o vereador, mais do que nunca, ele sabe dessa proporcionalidade, até porque ele também é governista, né? Então, quando eu falo de forma equitativa, de forma a se equacionar determinadas situações, não é a gente colocar todos de um só tamanho, mas na proporção daquilo que se espera dentro da situação do Poder Legislativo, ou seja, tratar desigual quem está sendo desigual. Pois é, mas com 17 deputados, com 17 vereadores contra 10, né? Fica fácil a composição. A priori sim, né? A priori sim, mas a gente espera. Mas isso aí tem muito diálogo, existem as compensações, talvez a bancada da oposição queira ficar com orçamento, ou queira ficar com políticas públicas, ou seja, existe, evidentemente, os acordos feitos pelo próprio presidente que a gente não vai fazer qualquer intervenção, né, nas sugestões. Porém, eu apenas pondero essa questão por sermos a maior bancada, evidentemente temos a maioria dentro da Câmara, e isso vai ser visto de forma muito tranquila pelo presidente Marco Vinícius. Tenho plena convicção disso. Já houve a primeira conversa? Houve, foi muito tranquilo, soube conduzir direitinho toda a reunião, uma pessoa que tomou uma postura extremamente proveitosa em cima da Casa Legislativa, respeitando a bandeira que cada um impõe, né, impunha, melhor dizendo, e ao mesmo tempo a bancada que representa. Então, o vereador Marco Vinícius está sabendo fazer isso de forma bastante, digamos, bastante superior. Então, é interessante que ele, com certeza, gerindo essa situação da composição das comissões, não vai ser diferente, não. Até porque, na prévia, já mostrou para o que veio. Ok, vamos fazer mais um intervalo e a gente volta em seguida com o quarto e último bloco do 27 Segundos, ao vivo, entrevistando o vereador Elton René, que é o líder do prefeito Luciano Cartacho na Câmara Municipal de João Pessoa. Fique ligado, a gente volta em seguida. De volta com o 27 Segundos pela RCTV. Faltam menos de 40 quilômetros para que as águas do Rio São Francisco cheguem ao açude Poções, em Monteiro, estrutura final do eixo leste do projeto da integração do rio. Após passar pela última estação de bombeamento na noite de terça-feira, as águas estão enchendo o reservatório Campos, em Sertânia, em Pernambuco, desde a manhã de ontem. Depois desta etapa, a água do Rio São Francisco vai passar pelo reservatório Barro Branco, pelo túnel Engenheiro Giancarlo e pela adutora Monteiro. As estruturas, todas elas, já estão aptas para a operação. Ao completar os 217 quilômetros de extensão do eixo leste, que termina no açude Poções, o projeto irá beneficiar o município paraibano de Monteiro nos próximos dias. Em seguida, a água vai percorrer o Rio Paraíba até o reservatório Boqueirão para reforçar o abastecimento em Campina Grande. Por falar em transposição, o governador Ricardo Coutinho vai amanhã a Monteiro e a Sertânia, como você viu aí no bloco anterior na reportagem de Caio Ismael. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gervásio Filho, confirmou que vai acompanhar essa comitiva, estará ao lado do governador Ricardo Coutinho. Nós estaremos sim participando da visita
conduzida pelo governador Ricardo Coutinho, e comemorando, na verdade, porque esse foi um sonho do povo nordestino, do povo paraibano de muito tempo, se arrastou por mais de um século e hoje se torna realidade. E num momento extremamente crítico como esse que nós estamos vivendo, imagine se as águas do São Francisco não chegassem a Boqueirão, como as coisas iam ficar. E isso também terminou sendo, como tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Eu penso que o lado positivo foi o de acender a luz amarela para as autoridades constituídas, o governo federal, da necessidade de conclusão dos outros trechos que, na verdade, nós esperamos. A Paraíba precisa disso, o Nordeste precisa disso. Nós estamos muito felizes e muito agradecidos também a quem idealizou, ao presidente Lula. Nós não poderíamos deixar de fazer o nosso registro. Aí o deputado Gervásio Maia, que é o presidente da Assembleia Legislativa, está aí coladinho com o governador, é um pré-candidato em potencial ao governo do estado, está estadualizando ainda mais o seu nome. Vereador, falar em pré-candidato a governo do estado. Não sou candidato. Não sou. Mas o PCdoB, para o seu partido, o nome natural é o de Luciano Cartacho? Olha, está se costurando essa possibilidade, sim, até porque nós estamos falando de uma aliança também do que o PCdoB fez com o prefeito Luciano Cartacho, né? Então, o partido viu esse crescimento, esse potencial crescimento de Cartacho, né? Tanto é que eu fui convidado na época para participar dos quadros do partido. Isso não foi por acaso, claro, isso foi pensando na frente e com um avanço mais do que natural do mandato do prefeito Luciano Cartacho e possivelmente alçar novos voos, né? Mas isso é uma visão que eu tenho, isso aí não foi nada discutido nem dentro do partido, claro, e nem com o prefeito Luciano Cartacho. É uma visão que a gente faz de forma fria e de forma panorâmica. Tá, falar em visão de forma fria, o PCdoB tem condições de lançar candidatos a deputado estadual com potencial de chegar à Assembleia Legislativa no próximo ano? Sempre é um desafio a cada eleição, né, Hermes? Não só para o PCdoB, mas veja, a gente teve dificuldades em João Pessoa, e João Pessoa, vamos dizer que é uma caixa de ressonância para todo o estado, né? PMDB teve dificuldade, partidos, digamos assim, de legendas bastante tradicionais, por exemplo, aqui em João Pessoa, teve dificuldades, né, de fazer os seus vereadores, né? Então o PCdoB foi a terceira legenda mais votada, se você for olhar nessa perspectiva. Então isso é extremamente interessante, onde num cenário a nível nacional, a esquerda sendo, digamos assim, cobrada, né, por determinadas situações por conta do PT. Então, toda a esquerda sofreu por conta disso, né? E o PCdoB não foi diferente, mas foi a terceira ou quarta legenda mais votada em João Pessoa. Então, naturalmente, isso se compõe também no cenário estadual. Então, temos, sim, nomes competitivos, né? Temos professores, pessoas, educadores, de uma maneira geral, né? Filósofos, que fazem parte de um quadro extremamente qualificado, que é o PCdoB aqui da Paraíba. Então, assim, a gente só pode ver isso mesmo lá no futuro próximo, mas em dias de hoje, sim, a competitividade do partido ela é notória, não só em João Pessoa, como em todo o estado. Bom, vereador, a gente tem um ditado na política, né, quem acompanha os bastidores da política, sim, dizendo que se você vê o cavalo selado passar, não pode perder a oportunidade de montá-lo. A minha pergunta. Aí eu pergunto, vereador Elton René, vendo aí a possibilidade de entrar numa disputa a deputado estadual, com o apoio do partido, com o apoio dos aliados, da legenda, do próprio prefeito Luciano Cartacho. Cavalo selado, o vereador monta e vai para a disputa da vaga na Assembleia? Eu tenho medo de cavalo. Mas aí a gente nunca sabe. Agora, a oportunidade dela vindo, é claro, se a gente vê que é vantagem, isso parece uma pergunta de provocação, que eu já ouvi isso novamente. Não é uma pergunta de provocação, porque o senhor mesmo disse que o PCdoB alcançou aí a terceira ou quarta maior votação em João Pessoa, que é uma caixa de ressonância, eu estou usando suas palavras, que é uma caixa de ressonância todo o estado. Mas não necessariamente para o vereador Elton René, entendeu? Então, assim, mas o que eu quero dizer... Mas foi o único vereador do PCdoB eleito ou não? Foi. Foi por conta da conjuntura, evidentemente, da votação. Quem é seu suplente? O meu suplente do primeiro partido... suplente.
Da coligação. Da coligação. Vamos dizer, o senhor tirando uma licença, quem é que assume a sua vaga hoje? Na coligação é Carlão. Carlão é de Carlão que da partido? Consolação. É do partido de Corujinha. Ah, sim, Carlão da Consolação, eu sei quem é, E o meu suplente mesmo do partido é Guga de Jaguaribe. Certo. Então, assim, esses aí estão torcendo para que Elton René seja candidato a deputado estadual. Não, se torcer por uma questão ideológica, a questão do crescimento do partido, quem sou eu para dizer que não? Né? A gente faz coro, a gente faz número para que o partido ele cresça em cima dessas perspectivas. É muito bom, né? Nem que o cavalo seja motorizado, porque eu disse que eu tenho medo de cavalo, mas... Aí chega mais depressa. Pode ser, né? A gente só tem medo das velocidades. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com a velocidade do bicho. De repente, cair, né? Para não cair do cavalo. Então, assim, a gente tem que ter muita prudência, até nas oportunidades, como o ditado diz, do cavalo selado, a gente tem que tomar cuidado com que velocidade esse cavalo passa, para a gente, de repente, não dar com um verdadeiro purro na água. Então, a gente entende que existem as possibilidades, claro, mas nós estamos estudando o melhor cenário. Como eu falei, tem nomes em todo o estado da Paraíba que são extremamente competitivos, vereadores em várias cidades aqui no estado da Paraíba e, evidentemente, claro, se for de bom grado para o partido, a gente também dispõe também no nome para ajudar a legenda em nível estadual. Mas, por enquanto, estamos preocupados mesmo com a nossa bandeira de defesa do consumidor e na liderança do governo Cartacho na Câmara Municipal de João Pessoa. Bom, a Miriam Freitas está dizendo que está lá em Alhandra assistindo. A Luísa Helena está dizendo, claro, deputado. Eita. Tá vendo? Maria Helena Toscana está dizendo aqui também que, como eleitora, formadora de opinião, estou de olho em você, Elton, acompanho Uma coisa boa. de perto os passos do político. Que bom. Está por aqui feliz. também, nos acompanhando. Isso é um feedback extremamente importante, né? Paula Gentil está dizendo boa transmissão. Paula Gentil é nossa diretora comercial aqui do Sistema Paula, Correio. Um abraço. Né? E para todos que estão participando, né? A gente fica feliz com esse feedback. É extremamente importante a gente... O Jairo Alves está dizendo que a audiência está bombando. Olha aí. Estão nos assistindo também por aqui. Estou fazendo aqui um replique da página, né? A Daniela Diniz também está cuidando aqui do áudio, que o áudio está baixo, mas é porque o áudio é transmitido aqui, Daniela, pelo microfone do celular. Né? Infelizmente. Já estão lhe chamando aqui de meu deputado. Tá vendo? Rapaz, me ajude. Vai sair animado daqui do programa, com certeza, Elton René. Vereador, confirmada a presença do prefeito na reabertura dos trabalhos na Câmara de João Pessoa? Olha, o prefeito nunca deixou de participar do início dos trabalhos na Câmara Municipal de João Pessoa. Nunca deixou de participar. Então, eu acho que dessa vez também não seria diferente. Né? Então, o prefeito sempre teve esse respeito pela casa e, com certeza, vai continuar com esse respeito através da sua presença. É importante, porque você mostra que está tendo essa harmonização e essa interação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E Luciano gosta da tribuna lá da Câmara, sabe? Eu até acho, às vezes, sabe, que ele tem saudade. Porque, eu noto, ele se agarra ali na tribuna ali e começa a falar. Mas eu acho que ele está pensando em outra cadeira, ele não está pensando, pensando na cadeira do Legislativo Municipal. Às vezes a gente tem não. saudade, mas você não tem condição de voltar mais, né? Então, assim, mas ele sente saudade sim, porque ali foi a casa onde projetou ele de forma estadual, né? Então, para ele sempre vai ter um carinho especial pela Câmara Municipal. Eu tenho saudade dos meus 15 anos, mas eu tenho certeza que não volto né? mais. É verdade. Bom, vereador, o prefeito já enviou algum projeto para início de legislatura ou vai apresentar esse projeto lá na hora da leitura do discurso? Já apresentou projetos mais simples, eu acho que foram 3. 3? Foi algo relacionado à secretaria que foi criada na gestão dele mesmo, que foi a Secretaria de Acompanhamento Governamental, que é em Brasília. Foi mais uma questão de nomenclatura e também de colocar a administração da secretaria aqui em João Pessoa e não lá em Brasília. Porque hoje parece que é o inverso. Lá em Brasília, com um braço aqui em João Pessoa, deve ser ao contrário, né? Quer dizer que passa a funcionar aqui, vamos dizer, a matriz aqui e a filial lá. Seria essa visão, né? Então, seria uma adequação mais... Para o público entender melhor. Exatamente essa visão que você está falando. Ou seja, o secretário fica aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa e, evidentemente, ele tem um trâmite lá dentro de Brasília. Tem uma estrutura montada lá em Brasília, quando precisar usar essa estrutura. E o outro projeto? Outro foi com relação ao carnaval daqui de João Pessoa, folia de rua, uma questão de adequação, né, da própria evolução desse carnaval. Em que sentido? Penso que é a questão não só de nomenclatura, mas também da própria organização do evento.
Então, é um projeto que vai ser analisado pela Casa, mas já foi apresentado para o presidente Marco Vinícius, ele me ligou falando do teor, né, e eu acredito que vai ser benéfico para a cidade. Questão de orçamentos, questão de participação da iniciativa privada, ou seja... Vai reestruturar. Há uma evolução em cima disso. A cidade já está se preparando para 2018, né? Por quê? Não, do projeto Folia de Rua, não é isso? Do projeto... Do Folia de Rua? 2017, 2018, sim. A preparação. Tem que calcular exatamente. Mas não deixa de ser. É porque você participa de uma evolução e aquilo ali... Evidentemente, por exemplo, nessa folia de rua desse ano, teve uma grande participação do empresariado. Sim, houve. Então, assim, mas houve a abertura do poder público, você está entendendo? E é para ser assim. O poder público, a cada dia mais, ele se preocupando com, digamos assim, com a infraestrutura, com a segurança, com a educação, enfim, com aquilo que é pertinente constitucionalmente, digamos assim. E os patrocínios mais... E é o patrocínio vindo da iniciativa privada. Você movimenta a região, você cresce a marca dos patrocinadores e, portanto, parceiros, né? E eu acho que ninguém sai perdendo. Pelo contrário, todos saem ganhando. Ok, vereador, queria agradecer sua presença aqui no 27 Segundos na RCTV. Eu vou aqui terminar o programa também agradecendo a Inácio Queiroz, está dizendo parabéns pela entrevista. A Inácio, que é advogado, doutor Inácio, nos acompanhando. Demais, um grande amigo, um abraço, Inácio, a todos que participam. Eldon René, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a todos que fazem parte, inclusive, das minhas redes sociais. Agradeço de coração pela participação e a todos aqui que fazem parte da RCTV. Final do 27 Segundos desta quinta-feira. Amanhã estamos de volta às 9 da noite aqui na RCTV. Do seu jeito, para você. Uma boa noite. Até lá.